Agora vamos lá, pessoal. Continuando a série de vídeos sobre cuidados paliativos, vamos falar de paliação de sintomas respiratórios e vamos começar por dispneia. Então, para a gente conseguir paliar bem o sintoma, eu preciso conhecer bem o sintoma. Conhecer bem o sintoma implica em conhecer ele fisiopatologicamente e conhecer ele de forma clínica, conhecer ele clinicamente, junto ao doente, ok? Então, talvez a coisa mais importante que vocês precisam saber para paliar a dispneia é vocês lembrarem que dispneia é um sintoma. Eu vou publicar um vídeo em semiologia respiratória, eu vou falar especificamente de dispneia e vou falar até um pouquinho mais sobre a fisiopatologia da dispneia. Deve sair em pouco tempo, eu acredito. Mas a primeira coisa que vocês têm que entender é que é um sintoma. A definição mais simples de dispneia é que dispneia é a percepção desconfortável da respiração. Percepção desconfortável da respiração. Essa é a mais simples, e aí toda vez que você percebe a sua respiração te chama a atenção de forma desconfortável, isso já é dispneia, né? A respiração é algo inconsciente, vamos dizer assim. Você não está prestando atenção, né? É uma atividade rítmica e regular que independe de você estar ou não consciente dela, ok? Quando você toma consciência dela e essa consciência, você percebe ela como desconfortável, isso é dispneia, ok? A definição da ATS, uma definição interessante, e aí ela faz com que a dispneia como sintoma se aproxime muito com a ideia de dor como sintoma. Então, na definição da ATS, a dispneia é chamada de uma experiência subjetiva. E aí já começa de forma muito clara a dizer: é algo que eu experimento, eu como paciente, subjetivo, então depende da minha subjetividade, então por isso que claramente é um sintoma. De desconforto respiratório. Então, a experiência subjetiva de desconforto respiratório. A segunda parte da definição da ATS, American Thoracic Society, diz que é caracterizado por qualidades distintas, e eu vou comentar isso daqui a pouco, distintas, e severidade variável, bastante variável. Severidade variável. Então, olha só. A gente vai falar desses detalhes. Então, olha só. Qual que é a importância de eu entender que dispneia é um sintoma? A importância é, se eu sei que é um sintoma, e eu sei que é uma experiência subjetiva, apenas o próprio paciente pode me dizer quão severo e como é a experiência de dispneia. Então, olha só, eu não vejo dispneia, ok? Assim como eu não vejo dor. O que eu vejo é o comportamento daquele indivíduo em resposta ao que ele está sentindo. Então, quando o cara está com dor, eu vejo a careta de dor, eu sei que ele está com dor. Eu sei não, eu imagino que ele esteja com dor, porque ele pode fingir, né? Quando ele está com dispneia, ele muda o comportamento, altera o comportamento, e tem algumas alterações do padrão ventilatório que podem ser acompanhadas, e aí eu imagino que o paciente tenha dispneia. Existia uma ideia antiga
que acreditava que a intensidade da dispneia estava relacionada à intensidade do aumento do trabalho ventilatório. Então, na verdade, quando você vê, é comum quando você vê alguém com falta de ar, em que ele tem aumento desse trabalho ventilatório. Esse aumento do trabalho ventilatório, ele tem várias intensidades, mas o que é o aumento do trabalho ventilatório? É aumentar a frequência respiratória, é aumentar a amplitude, é a utilização de musculatura acessória, musculatura acessória. Isso tudo é aumento do trabalho ventilatório. Aumento do trabalho ventilatório não é igual a dispneia. Então, segunda coisa importante primeira coisa, é um sintoma e precisa precisa do relato do paciente. Segunda coisa, não confunda sintoma com sinal. Então, essa lenda dizendo que quanto maior o aumento do trabalho ventilatório, maior é o desconforto da dispneia, ela é falsa. E aí eu posso dizer que há dispneia sem aumento do trabalho ventilatório. E essa dispneia pode ser desconfortável sem alteração do trabalho ventilatório. Ok? Ok. Mais detalhes fisiopatológicos eu vou falar no vídeo sobre dispneia especificamente em semiologia respiratória. Ok? Ok. Bom, o que é interessante da dispneia também é o seguinte. Dispneia tem a ver com a respiração normal. Então, a respiração normal, a dispneia seria uma respiração anormal. A respiração normal, então, é uma atividade rítmica regular que independe da consciência dela ou não, né? E ela é mantida pelo centro respiratório, por uma coisa que chama centro respiratório, que fica no tronco cerebral. Ok? Então tem lá uns núcleozinhos na ponte, uns núcleos na medula. Os núcleos da ponte depois pneumotáxico e apnêustico, e os núcleos na medula que fazem a eferência motora. Eferência motora. Beleza. Esse centro respiratório, ele recebe informações de receptores na periferia e centrais, que a gente chama de quimiorreceptores e de mecanorreceptores. Mecanorreceptores. Então, olha só. O centro respiratório, então, é aqui na ponte, no tronco cerebral, e ela é estimulada por esses quimiorreceptores e mecanorreceptores, e ela tem uma eferência via esses centros motores aqui na medula, uma eferência motora que controla diafragma e musculatura de tórax para aumentar ou para diminuir a frequência, a amplitude, e alterar o padrão respiratório. Certo? Certo. A primeira impressão que se tem é que dispneia, como a respiração, ela tem uma função específica, né? A respiração, ela tem uma função que é manter a homeostase dos gases e a homeostase ácido-básica. Gases e ácido-básica. Ácido-básica, ela não é sozinha, ela depende do rim também, mas tudo bem. Vocês estão entendendo. Então faz parte da homeostase gasosa e ácido-básica. Então preciso manter uma quantidade ok de PO2, ok de PCO2 e um ok de H+, de ácido. Então por isso que esses quimiorreceptores aqui na periferia, eles vão detectar alterações no O2, principalmente a queda de PO2, aumento de PCO2, o aumento de H+, que é acidemia. E esses aqui são estimulantes do centro respiratório para que há maior trabalho ventilatório. Legal? Legal. A impressão que dá
no início é que se essa é a função básica da respiração e ela não consegue ser alcançada, eu tenho dispneia. Perfeito. Mas esse estímulo do centro respiratório, ele não é apenas dos quimiorreceptores. Existem mecanorreceptores na periferia. E aí esses mecanorreceptores estão relacionados às vias aéreas superiores e inferiores, ao próprio parênquima pulmonar, aos músculos intercostais e ao diafragma, e esses mecanorreceptores vão identificar o quanto que esse pulmão se infla e recolhe em tamanho, ok? O quanto que ele infla e o quanto que ele recolhe. Como que é o movimento diafragmático para elevar, para expirar ou para abaixar e para inspirar, para aumentar o volume de ar dentro dos pulmões. Então, os mecanorreceptores também estão envolvidos na produção de estímulo no centro respiratório. Quando você tem um estímulo no centro respiratório e a eferência motora faz com que não se corrija esse estímulo, eu tenho o alarme, e aí vira um alarme dispneico. Então, dispneia seria um produto entre o estímulo e a não correção do estímulo. Então, se o PO2 cai, eu aumento a frequência respiratória e o PO2 não sobe, ok? Eu tenho o estímulo e aí eu fico com falta de ar. Então, em nível biológico, a sensação de dispneia é exatamente isso que a gente está comentando, tá? Sensação tem a ver com o próprio mecanismo fisiológico entre aferência sensorial e eferência motora e um desbalanço entre um e outro. Ok? Ok. Então, assim, só que a percepção, e eu digo que dispneia é uma percepção, é diferente, né? Eu tenho uma coisa que chama percepção. Tá? A sensação é essa ativação neurológica aqui, estimulada pelos receptores aqui periféricos lá no centro respiratório. Isso é a sensação. Agora, a percepção é lá no córtex cerebral. Então, vai lá no córtex. E aqui é que dá o sinal, né? É lá no córtex. E aí eu percebo a dispneia. E aí, o que é interessante sobre a percepção, e é diferente da sensação, é que dispneia, assim como dor, é também um fenômeno complexo. E a percepção da dispneia depende, além dos aspectos físicos, patológicos, ela tem uma dimensão também psicológica ou afetiva, social e funcional. Então, o desconforto da dispneia depende de outras dimensões. Então, olha só, curioso, lembra quando a gente fala de dor total, lá na aula de dor total? Dispneia também é um desconforto complexo, tanto quanto dor, e que tem diferentes dimensões e fatores que vão modular essa sensação de dispneia, tá? E isso é super importante para você entender por que as experiências de dispneia de diferentes doentes, às vezes com a mesma doença, são muito diferentes, tá? Hoje, dispneia é basicamente a dispneia aguda do Covid, é o que a gente está assustado. Então, Covid, por exemplo, é uma doença que tem causado muita ansiedade e a própria ideia de Covid já traz muito o pânico da morte. O sistema límbico faz interação junto com o centro respiratório e piora a sensação de dispneia.
Isso é ainda mais terrível. Mas a gente está falando de cuidados paliativos, então vamos lá. Então, na doença pulmonar maligna, e a gente vai falar muito de cuidados paliativos em oncologia, na doença pulmonar maligna, a dispneia geralmente é uma combinação das doenças de base, né, ou da doença metastática em pulmão. Então, geralmente, tem relação direta com a doença pulmonar maligna. Ok? Nesse caso, a dispneia do tumor de pulmão, ela é muito relacionada aos mecanorreceptores do que aos quimiorreceptores. E aí, isso aqui é muito interessante quando a gente for falar de uso de oxigênio, que é o seguinte: é muito comum, é muito comum que a gente aprenda em emergência que chega um paciente com dispneia, eu coloco oxigênio. Eu não sei o que o paciente tem, eu vou oferecer oxigênio, tá? Beleza, é normal você fazer isso. Ok. Agora, olha só, se o estímulo da dispneia é basicamente mecânico, porque, por exemplo, tem um tumor que comprime as estruturas de via aérea, aumenta a tensão da passagem de ar por certa região do pulmão e a alteração motora é incapaz de reverter essa percepção, o paciente vai continuar dispneico mesmo com oxigênio. E aí eu colho uma gasometria e o PO2 e o PCO2 estão normais, mesmo sem oxigênio, e o paciente continua dispneico. Ok? Quando a gente for falar de terapêutica, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, olha só, na doença pulmonar maligna, a dispneia está muito relacionada à presença do tumor primário ou metastático em pulmão, distorcendo as estruturas do parênquima pulmonar, fazendo estímulo nos receptores mecânicos locais. Então, a sensação independe da alteração de gases. Bom, beleza. Os sintomas de dispneia é muito comum em cuidados paliativos e eles tendem a aumentar a frequência e a intensidade quanto mais se aproxima da morte. Então, mais frequente, mais intenso, quanto mais próximo da morte. Ou seja, eu preciso reavaliar esse doente para eu poder aliviar os sintomas dele. Então, quanto mais próximo da morte, mais intenso, mais frequente é a queixa. Ok? E aí, óbvio, como todo sintoma, eu volto a repetir, a melhor forma de paliar um sintoma é identificar uma causa reversível e revertê-la. Ponto. Quando a dispneia ela tem uma causa irreversível, ou quando a causa reversível é otimamente tratada e o paciente ainda continua sentindo, aí a gente considera como uma dispneia refratária. E aí existem estratégias para aliviar esse tipo de dispneia refratária. E com relação a cuidados paliativos, uma coisa que é importante e tem a ver também com os mecanorreceptores é o seguinte: pacientes com câncer geralmente apresentam fadiga ou astenia e geralmente tem grande perda de peso, com perda de massa magra, associada a uma fraqueza muscular generalizada. E uma fraqueza muscular da musculatura respiratória acaba levando à dispneia também. Então, são fatores contribuintes para a dispneia no paciente com câncer avançado. Certo? Certo. Virando a página, porque a gente vai falar um pouquinho da investigação
investigação básica do paciente com dispneia, para depois a gente falar da paliação por si mesma. Então, olha só, primeiro objetivo, ao identificar um paciente em cuidados paliativos que está com dispneia, ok? É identificar a causa. Identificar a causa. Por quê? Porque eu quero encontrar entre as causas, eu quero encontrar uma causa reversível que eu possa agir sobre ela. Então, por exemplo, o paciente está dispneico, eu tenho um derrame pleural, eu faço uma toracocentese de alívio, bum, aliviei a falta de ar. Perfeito. Então, o primeiro objetivo da avaliação clínica é identificar as causas tratáveis, reversíveis. Esse é o nosso primeiro objetivo. E como é que você faz isso? Semiologia. Uma boa história e um bom exame físico geralmente é suficiente para identificar grande parte das causas de dispneia. Tá? Então, você vai avaliar semiologicamente o início, se foi súbito, se foi agudo, subagudo, crônico, ou seja, você vai perguntar se o início da dispneia é de horas, dias, semanas e meses. Tentar identificar se há um padrão da dispneia. Então, por exemplo, se está relacionada aos esforços, se ela é progressiva, se existe um estímulo específico, ou é uma combinação de diferentes estímulos. Você vai considerar comorbidades, principalmente comorbidades cardiorrespiratórias. Então, lembre-se disso, né? Um paciente com câncer avançado em cuidados paliativos, ele pode infartar, ele pode ter asma, ele pode ter DPOC. Então, as comorbidades cardiorrespiratórias são importantes na avaliação da dispneia. Considerar sempre a possibilidade de febre e dor pleurítica para dar diagnóstico de doenças infecciosas associadas na doença maligna pulmonar. Perguntar sobre fator de alívio e de piora, além de fatores de gatilho, né? Avaliar bem a severidade, e aqui é super importante avaliar super importante avaliar a percepção do paciente, além, é lógico, da evidência de sinais de insuficiência respiratória. Então, uso de musculatura acessória, sinais de hipertensão pulmonar, insuficiência de ventrículo direito, sinais de perfusão pior ou melhor, também estão relacionados ao grau de severidade da doença e ao grau de severidade da dispneia. E fatores contribuintes à dispneia, que podem estar relacionados direta ou indiretamente, né? Então, anemia, broncoespasmo, derrame pleural. Então, tá. Então, eu citei muito rapidamente aqui dados clínicos semiológicos que são importantes na nossa avaliação do paciente em cuidados paliativos com queixa de dispneia. Essa avaliação semiológica, ela visa identificar causas reversíveis. A asma trata com broncodilatador, derrame pleural faz toracocentese ou pleurodese se for necessário, pneumonia usa antibiótico. Okay? Dependendo do tipo de tumor, radioterapia pode ajudar. Eu tenho uma série de causas de dispneia que são reversíveis e precisam ser identificadas semiologicamente. Eu preciso
fazer uma investigação e essa investigação ela depende da minha suspeita clínica. Então, em cuidados paliativos, a gente tem que tomar muito cuidado com o quanto eu preciso investigar. E então, o que guia a minha investigação complementar é o que eu suspeito na minha avaliação semiológica. Tá? O básico que a gente pode dizer da investigação é você ver a saturação, vou botar de preto. Então é você ver a saturação de O2 na oximetria de pulso. É um hemograma para você identificar anemia ou policitemia, que podem ser fatores contribuintes para a sensação de dispneia. Ok? Hemograma, HMG. Raio-x de tórax, exame inicial de imagem preferencial, porque é barato, okay? Fácil de fazer, identifica boa parte dos diagnósticos relacionados à dispneia, pneumonia, ciência cardíaca, derrame pleural, dá tudo para ver por raio-x de tórax. Então, esse aqui é o basicão. Outros exames vão depender da suspeita. Então, por exemplo, a gente vai pedir uma angiotomografia se tiver suspeita de embolia pulmonar. Eu vou pedir eletrocardiograma e enzimas cardíacas se eu suspeitar que essa falta de ar é o equivalente anginoso de um IAM, ok? Eu vou lá e peço eletro e enzimas cardíacas, ok? Então, basicamente, isso aqui é a investigação mínima, tá? Conforme a avaliação semiológica indique outras etiologias, eu peço exames conforme a minha suspeita. Certo? Certo. A gente vai falar de tratamento, vamos falar dos aspectos gerais aqui, que é o seguinte. O objetivo de tratar dispneia como sintoma é diminuir a dispneia em repouso e ao esforço. Eu tenho que diminuir a intensidade. Então, por isso que eu tenho que conhecer a intensidade para diminuir a intensidade. Raramente, em cuidados paliativos, eu vou resolver a dispneia. Não vou falar raro, né? Não, eu acho que eu exagerei. Raramente não. É óbvio, depende muito, né? Depende da fase do doente. Mas assim, é melhor dizer assim, é raro que eu consiga reverter todas as causas de dispneia. É raro que todas as causas de dispneia sejam possíveis de serem aliviadas de forma ótima. Tá? Então, dispneia é um sintoma difícil de paliar. Ok? Difícil de paliar. O objetivo, então, para a maioria das pessoas, é que eu consiga diminuir a dispneia para um nível em que o paciente consiga viver a vida dele da melhor forma possível. Ok? Meu objetivo não é necessariamente deixar ele eupneico. Tá? Então, se ele tem uma dispneia aos mínimos esforços e eu consigo que ele tenha uma dispneia aos médios esforços, isso é uma melhora considerável. De mínimo para médio, ele consegue fazer uma série de coisas que ele não fazia quando eu tinha dispneia aos mínimos, e agora ele consegue fazer, porque agora ele só tem dispneia aos médios esforços. Tá? Então, paliar é aliviar, né? Não é resolver, não é tratamento curativo, tratamento paliativo. Então, eu preciso aliviar o máximo que eu posso aliviar. A dispneia é um desses sintomas em que raramente eu consigo um alívio completo uma vez instalado. E eu preciso estar atento, muito atento à severidade dos sintomas, porque é o doente que vai me dizer se tá bom ou se tá ruim. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar sobre estratégias
de manejo, de tratamento da dispneia. Até a próxima.